descer, não? Deixa um pouquinho. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria quando nós estamos aqui reunidos nessa nossa casa do caminho. Boa tarde também àqueles que estão nos vendo via internet. Em primeiro lugar, nós vamos dar alguns avisos sobre as atividades da casa, embora já se passou aqui no letreiro, aqui, né, nesse aviso. Nós temos palestras todos os dias, com exceção de sextas-feiras. Segunda, terça e quinta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 14 horas. E aos sábados, às 17 horas. Domingo, às 10 horas, com evangelização infantil. Todos esses dias nós temos o plantão espiritual, que se inicia 30 minutos antes da reunião. Então, posto isso, nós vamos, então, nos aquietando, nós vamos cerrando os nossos olhos, esquecendo de todos os problemas que temos. Todos nós temos problemas, evidentemente, e nós estamos aqui concorrendo à Casa do Caminho no sentido de recebermos o auxílio espiritual, moral, recebendo esse lenitivo que os nossos amigos da espiritualidade nos trazem através dos bons fluidos, através dos ensinamentos de Jesus e principalmente através do nosso empenho pessoal. Porque conforme Jesus nos ensinou, nós temos que nos ajudar para podermos ser ajudados. Então nós vamos agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade da vida. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por tudo aquilo que Ele nos deixou, que é tão atual, e que nos traz, a cada momento que nós recorrermos aos seus ensinamentos, nos traz essas mensagens consoladoras, alertadoras, alentadoras também, que nos conduz sempre ao bom caminho e ao melhoramento. Vamos também agradecendo aos nossos amigos da espiritualidade pelo carinho, pelo amor, pela fraternidade com que nos trata, porque sabemos que, às vezes, ou na maioria das vezes, não somos merecedores, mas pela bondade de Jesus e pelo acréscimo da misericórdia divina, nós estamos recebendo sempre o auxílio necessário. Vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, em forma de um orvalho sutil, finíssimo, que cai sobre nossas cabeças, envolvendo o nosso corpo perispiritual, nos trazendo um bem-estar indescritível. Porque esse bem-estar que nós sentimos agora, só Deus pode nos proporcionar. Nada material nos proporciona, nenhum bem material nos proporciona. Só o nosso Criador, só o nosso Mestre Jesus, através do seu carinho, do seu amor por nós. E assim, preparados que estamos já, queridos companheiros, nós vamos, nesse momento, receber as mensagens do mundo espiritual, através da palestra da nossa companheira Leda. E que ela seja muito feliz, como sempre. Boa tarde a todos. Querida família, Casa do Caminho. E como José Roberto disse, o Evangelho de Jesus nos serve de alento, né? E para que nós também fiquemos atentos às suas mensagens, aos seus ensinamentos. E hoje, o tema proposto para o nosso estudo evangélico foi deste livro, pequenininho, mas de um conteúdo imenso. Jesus no Lar. Tão propício a esses tempos nossos, a esse mês de dezembro, que justamente
estamos falando do aniversariante, que é Jesus, né? Corremos, ouvimos sons de Natal, nós estamos ouvindo aqui durante a prece, a música de Natal, e nós pensamos no Natal. O tema de hoje é Escola das Almas. Escola das Almas extraídos de Jesus no lar. Então nós imaginamos já qual é a nossa escola, que é o lar, Escola das Almas. E o lar, nessa época festiva, nós sempre enfeitamos, colocamos luzes coloridas, algo que lembre, né, esse nascimento de Jesus, a figura do Papai Noel, as bolas coloridas, as luzes, né? E muito repleto de otimismo que nós fazemos isso, sempre com uma esperança, uma perspectiva de encontrar aquele parente, às vezes distante, que vemos uma vez por ano. As confraternizações que são feitas nesse final de ano, sempre nos encontramos no local de trabalho, família, amigos, sempre procuramos nos reunir, porque é uma época especial, dezembro. É um mês que nós celebramos o aniversário de Jesus. Então lembramos do amor, dos amigos, dos queridos, pensamos em enfeitar o nosso lar. E como a lição da tarde nos diz, escola de almas, nós vamos procurar a nossa escola que Jesus vivenciou. Qual foi a escola dele? A escola dele começou com a Anunciação, quando o anjo Gabriel disse a Maria, bendita sois entre as mulheres, anunciando que ela receberia o Mestre, um Filho de Deus, o Salvador. Né? O anjo anunciando Jesus. E assim foi que começou a constituição da família de Jesus, que foi o seu lar. Nós não vamos dizer a sua escola, que Jesus, ele veio a nós como mestre. Ele foi exemplo e modelo para nós. Mas assim que começou. E necessitando de fazer o recenseamento, Maria e José desceram de Nazaré para Belém, para fazer justamente o recenseamento. E por essa época do recenseamento, as hospedarias estavam repletas, cheias, lotadas, e não tinha lugar para eles. Para essa família, a Maria grávida, José. Então, foi cedido um lugar numa estrebaria. Estrebaria que muitas vezes nós confundimos, né, com lugar ao léu, ao relevo. Não é nada disso. Porque a essa época, em Belém, era muito frio. E ninguém aguentava ficar ao relento, sequer os animais. Então, estrebaria era um lugar na casa, um departamento da casa, o primeiro piso onde se recolhiam os animais. Então, foi cedido um espaço para que Maria e José ficassem ali. E é ali que Jesus nasceu. Num lugar simples, né? E foi chamada, até hoje, a Sagrada Família. Hoje, por comemoração do Natal, nessa época de dezembro, até hoje nós lembramos da Sagrada Família. Não precisou de palácio, não precisou de aparatos, não precisou de nada. E até hoje é muito atual as lições de Jesus. Então, com todo esse carinho da espiritualidade, esse exemplo que Jesus nos dá, Chico Xavier psicografa esse livro, dizendo, a escola das almas. Qual é a escola das almas? E a lição da tarde, ela vem assim em tom de uma conversa. Né? Uma conversa da sogra de Simão com Jesus. Está aqui no livro. E a sogra de... A essa época de Jesus, Simão Pedro, né? Ela pergunta para Jesus o que era a família. Né? O que era a família? Então Jesus dizia assim, que o lar é uma escola das almas, onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, olha, Jesus ensinando, ele já dizia que o lar era a escola das almas, o lar que nos habilita. E ela diz, mas como assim? Jesus diz, ele ensinava pelo exemplo e contando histórias. Ele diz assim, se você vai servir lentilhas às pessoas, o que é que você faz? Como você a serve? Você já coloca no prato diretamente? Ela diz, não. Eu levo ao fogo, cozinho,
depois eu tempero para poder servir. Ah, Jesus falou isso. Leva ao fogo, tempera para depois servir. Muito bem. E o pão? Depois que você amassa, você serve cru? Ela falou, não, ele precisa ir ao forno, porque senão causa um mal estomacal para aqueles que vão comer, se alimentar dele. Jesus falou, então o lar é isso. O lar é esse forno que nós necessitamos, que necessita o alimento da nossa alma. É esse forno que nós precisamos, que muitas vezes, aonde nós vemos desgraças, obstáculos, ele é o entendimento, são as lições da sabedoria divina. É esse fogo que nos amolda, que nos instrui, que nos dá as condições do entendimento espiritual, porque sem ele nós sucumbiríamos, seríamos eternas crianças espirituais. Aí ela diz, mas mestre, ela continua, a sogra de Simão, mas há tantos, nós colocamos as sementes, falamos, mas muitos não as compreendem. E Jesus volta às lentilhas, ele fala, e o que você faz com aquelas lentilhas que você levou ao fogo e que ficaram cruas? Ela diz, aquela eu separo e dou aos animais, para que eles se alimentem também, para que elas não se percam. E aí Jesus complementa a lição, ele diz assim ao Pai do Céu, nós temos a bênção da família através desse fogo que nos modela o Espírito. E quando nós somos renitentes e não aceitamos as lições, somos temporariamente separados e colocados de lado para que possamos servir a outros interesses que não esses que nós viemos em busca. Então, cabe a nós distinguir entre as lentilhas cozidas ou as cruas, né? Na lição de Jesus. E assim é a reencarnação. Numa próxima etapa, Jesus falando da reencarnação. Numa próxima etapa, aonde nós nos conduziremos? Se fomos cozidos, se passamos por esse fogo da nossa modelagem espiritual, nós estamos prontos para uma vida melhor. Se nós não passamos, nós vamos estar prontos ao recomeço. Então vamos começar do zero. E assim a nossa bendita escola. Esse é o entendimento que Jesus nos dá nessa lição do lar. Ele diz o lar como escola, onde se agrupam espíritos. Será que por ideal? Será que o meu lar terreno é o meu ideal? Nós fazemos tudo para torná-lo ideal, mas ele é o real, ou seja, o que nós necessitamos. É o lar que nós precisamos, com aqueles companheiros de jornada que nós temos necessidade. É de acordo com a nossa necessidade, porque é o fogo que está temperando o nosso espírito. É o nosso primeiro templo, como Jesus ensina nessa lição. A escola das almas, o lar, o nosso primeiro templo. Então, cabe a nós entendermos, se nós compreendemos já a doutrina espírita, a reencarnação, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 258, quando ele vai perguntar para os espíritos, Allan Kardec, sobre a escolha de provas. Se há um determinismo, os espíritos dizem que na nossa encarnação, com a família, com as pessoas que estão conosco, o único determinismo que tem é a nossa escolha. Porque nós participamos, nós sabemos com quem nós vamos conviver. E o que nós temos que aparar, qual é esse torno que nós temos que dar no nosso espírito durante a encarnação. Nós já sabemos. É um compromisso adredemente assinado na espiritualidade com os nossos mentores. E Joana de Ângeles, espírito protetor do Divaldo Pereira Franco, ela complementa, ela fala que esse acordo que nós fazemos na espiritualidade, com a reencarnação, com a família, olha, veja bem que interessante. Ele é constantemente mudado, a Joana de Ângeles fala. Não é que ele é mudado vez ou outra, ele é constantemente analisado, porque temos os prós e os contras. Agimos ou bem ou mal. Se agimos bem, temos mérito. As coisas não são escritas em pedra. Não existe o maktub. Não são escritas em pedra. Elas vão se transformando, a nossa vida vai se transformando, dependendo das nossas escolhas. Então, esse determinismo, esse plano que nós fazemos, essa proposta, ela está no geral.
somos alertados pelos bons espíritos, pelos anjos de guarda, durante o nosso sono físico, nas reuniões, no estudo do Evangelho no lar. Nós somos sempre lembrados do nosso compromisso. O nosso compromisso aqui não é levantar de manhã, nos alimentar, passear, trabalhar, dormir e pronto. Não. Nosso compromisso maior é o progresso. Então, através desse nosso comportamento, das nossas escolhas, esse nosso plano ele é mudado, segundo Joana de Ângeles, constantemente, avaliado pelos bons espíritos. Então, essa escola que Jesus nos ensinou, primeira, o lar, o templo das nossas almas, é aí que nós vamos exemplificar tudo aquilo que nós aprendemos. Porque cada um de nós temos experiências nesse sentido. Muitas vezes dentro de casa há uma dificuldade muito grande. Não sei se eu estou falando só de mim. Mas dentro de casa há uma dificuldade grande de entendimento com aqueles que estão juntos, debaixo do mesmo teto, nessa escola bendita, essa escola pequenininha. Vamos dizer assim, esse nosso jardim, porque a primeira escola é a pequenininha, né? É o lar. Nós temos dificuldade de relacionamento, de entendimento. Então nós saímos daí e encontramos aqueles espíritos afins. A gente vem numa casa espírita, por exemplo, não conta. Isso aqui é colar na prova. Então não está contando no nosso plano reencarnatório. Porque todos nós temos o mesmo objetivo de trabalho, de progresso, queremos nos melhorar. Estamos aqui a fim de ouvir o Evangelho, de praticá-lo, que muitas vezes não acontece dentro do lar. Mas os espíritos nos alertam. O nosso compromisso maior é exatamente nessa escola das almas, que é dentro do lar. No nosso lar. Porque ali estão os espíritos reais, não ideais. Reais. Os ideais estamos nós aqui. Nós conversamos, estamos dizendo a mesma linguagem, acreditamos na reencarnação, queremos melhorar, já temos uma postura diante da vida, né, identificando o Evangelho de Jesus. Muitas vezes dentro de casa não conseguimos compartilhar essa nossa postura de vida. Então fica difícil, mas aí é o desafio. Aí é que nós temos que trabalhar, que a lição nos diz. É através desse fazer ao outro o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Como que eu gosto de ser tratado? Vamos ver como Jesus tratava. Jesus apontava o dedo para dizer você fez isso, você fez aquilo? Não. Jesus, como um psicoterapeuta do amor, ele adotava a psicologia do amor. Ele ensinava por parábolas, contando essa lição mesmo, a lição das lentilhas, é uma lição lindíssima. Ele não dizia, olha, você se desentendeu com fulano, com cicrano e vai assim. Não, ele contava parábolas. A parábola do filho pródigo, né? Belíssima essa parábola, que sai de casa e quando volta o pai o recebe de braços abertos. Então, cada um de nós vestíamos, já desde aquela época, a carapuça para nós, entendíamos as histórias que ele contava. Então não era o apontar o dedo. Então é essa a proposta do Evangelho de Jesus, fazer ao outro o que gostaria que nos fizesse. Como que nós vamos modificar o outro? Brigando, xingando, cobrando? De forma alguma. É através do amor. E esse amor que a doutrina espírita diz, é a proposta de Jesus, não é aquele amor complacente que você aceita as coisas erradas, de forma alguma. Isso não quer dizer que nós vamos compactuar com algo que não esteja certo, de forma alguma. Mas é aquele amor doce, aquele amor exemplo, aquele amor do que, olha, eu estou aqui, você pode contar comigo. Aquele amor do doar, do fazer. Não importa se ele não compreende, não entende. É aquela semente que eu estou plantando. A minha responsabilidade diante de Deus, diante do Evangelho de Jesus que eu conheço, é colocar essas sementes. Agora, o terreno que elas vão cair são diferenciados. Em alguns, elas frutificam, florescem, dão frutos. Em outros, elas caem à beira do caminho, porque ainda estão na imaturidade. Quando nós falamos de escola, nesse processo da escola, nós temos vários níveis. Nós temos, hoje já começa do maternal, né? O maternal já vai, às vezes, com meses para a escola, 6 meses já berçário.
vai para o berçário, vai para o maternal, vai para o pré. Muitos estamos juntos, estão no berçário ainda. Alguns de nós já podem estar fazendo um curso superior, uma pós-graduação, olha, muito otimismo, né? Mas nós podemos estar num nível um pouco mais elevado. Então, cabe a nós sermos exemplo dos outros. E é entendermos, não é aceitar, é entender o processo por que eles estão passando ainda, aqueles que estão do nosso lado. Não aceitar, entender. Entender e ajudar e auxiliar através dos nossos exemplos. Nós somos o modelo. Ah, mas não é você que vai no centro? Você devia ser melhor. Não é assim que a gente ouve? Ah, você vai, o que você vai fazer lá no centro? Essa cobrança a gente tem dentro de casa. Você vai no centro, então você tem que saber, você tem que ser melhor. E nós somos isso. Jesus está cobrando isso de nós. Nós temos sim que ser melhores. Porque, olha, nós não acreditamos na morte. Nós sabemos que ela não existe. Nós sabemos que nós podemos fazer o que quisermos. Ninguém vai nos cobrar nada. Nós é que vamos cobrar de nós. Se nós não fizermos agora, bem. Mas um dia nós vamos fazer. Nós só estamos adiando esse nosso processo. Então, nós já temos essa bênção do entendimento. Então, por isso que nós temos essa responsabilidade da cobrança. Até essa cobrança material de dentro do nosso lar mesmo. Ah, não é você que vai lá no centro? Então, ou até o pede para mim. Reza por mim, pede para mim. Você vai lá? Pede para mim. Mas vem, me acompanha, venha ver como é bom. Nada é como a sua presença, é diferente. Não, mas pede para mim. Você pede, até que melhora. Melhora. E assim sente a vibração e sente a atuação dos bons espíritos, né? Então, nesse processo de escola de almas, nós temos que nos disciplinar. A doutrina espírita nos dá esse subsídio para a nossa disciplina. Porque essas lições do Evangelho de Jesus, mesmo dentro do lar, depende de como nós colocamos. É um diamante o Evangelho. É como um diamante a lição de Jesus. Se eu vou oferecer um diamante, o que eu faço? Se eu pegar essa pedra bruta e atirar no rosto de alguém, ele fere e sangra. Agora, se eu colocar numa embalagem bonita, embalar e oferecer, tem outro sentido. Assim é o Evangelho. Se eu for falar com rancor, se eu for falar com agressividade para aqueles que estão do meu lado, eles não vão entender. Vai ser aquele diamante atirado no rosto que fere. Mas se eu, através da doçura, através da paciência, através dos bons exemplos, for tentar dar esse diamante de presente, presentear esse ente querido nosso, aí vocês vão dizer, Leda, ente querido, mas não é tão querido assim. Mas por que será que está aí? Porque lá atrás, talvez tenha sido querido de uma outra maneira. Nós sabemos que esse agrupamento é uma necessidade muito grande. Aquele compromisso que não foi acordado, que não foi realizado no passado, ele vem agora à tona para ser recuperado. Essa recuperação tem que acontecer de alguma forma ou de outra. Nós todos estamos nesse processo de recuperação. Então, esses que estão em desacordo, que não são tão queridos assim, foram no passado. Foram lá atrás e nós não soubemos aproveitar a oportunidade. Então, pela bênção de Deus, nós temos outra oportunidade nas mãos agora. Teremos futuras? Teremos, mas nós já conhecemos o Evangelho, para que nós vamos adiar? Né? Tão lindos espíritos falam desses mundos espirituais superiores, mais evoluídos. Tão bom, imagine onde não há violência, onde não há ódio, onde todos se amam. Nós vamos querer retardar isso? Voltar a um mundo diferente desse? Não o nosso, que o nosso está melhorando, mas voltar para um... Não, de jeito nenhum. Essa disciplina da escola de almas, do nosso lar, é uma disciplina não só física, que nós temos que ter, porque quando nós ingressamos nessa escola da vida, nós recebemos esse corpo, que é o nosso primeiro templo, né? Então nós temos que ter disciplina com ele. Nós temos que ter cuidado na alimentação, no repouso, na atividade física, enfim, em tudo. Temos que ter muito cuidado com ele. E se nós cuidamos desse corpo, que é temporário, que ele faz um papel durante um tempo
E quando nós voltamos para a espiritualidade, ele fica aqui, imagina a nossa essência, o espírito. Então, essa disciplina, especialmente o espírito. E os amigos sugerem essa disciplina através do nosso pensamento, das nossas vibrações. Porque muitas vezes nós agimos bem, mas pensamos mal. Como assim? Eu faço as coisas direito. Eu já estou num caminho correto, eu já não brigo, eu já tenho a minha vida mais ou menos regrada, mas o meu pensamento é pessimista, é um pensamento de desânimo, de doença. Então isso é falta de disciplina também. Nós vamos ser reprovados nessa matéria, na matéria da alma, por esses pensamentos errados que nós emitimos. Então essa nossa escola é a escola das almas, mais do que do corpo. Nós cuidamos muito do nosso corpo, porque é o nosso templo, como eu disse. Se nós deixarmos, imagina deixar a nossa asepsia, o banho, escovar os dentes, ninguém pode chegar perto de nós. Agora, às vezes, nós esquecemos a alma. Então, é escola de almas. Então, os pensamentos que nós emitimos, a responsabilidade que nós temos. Porque uma vez emitido os pensamentos de desânimo, de doença, de qualquer que seja negativo, ou positivo, de otimismo, de alegria, de concretização, esse pensamento, ele tem uma forma. E ele tem uma ressonância. Em algum lugar ele vai ficar. E ele vai de encontro com outros pensamentos afins. Então, esses pensamentos afins se ligam com o nosso. E os espíritos nos dizem que esses pensamentos ligados com o nosso estabelecem essa conexão, que ela liga a nossa morada, corpo, que é a nossa morada, lar, a esses espíritos afins iguais. Então, se é alegria, se é otimismo, se é realização, são esses espíritos que estão trabalhando em nome de Jesus, que estão conosco, nos dando essa assessoria. E se é de desânimo, de doença, quem que vocês acham que nós vamos ligar, que nós vamos convidar para estar conosco? Esses outros afins também. Então, essa é a recomendação dessa lição da nossa escola das almas, né? Nós temos que ser, com o Evangelho de Jesus, entender as suas lições, ser flexíveis, os Espíritos dizem. Sermos flexíveis com as lições do alto. Flexíveis porque eles nos comparam a uma árvore num vendaval. Uma árvore num vendaval. Se aquela árvore fica dura, se é um galho seco, o que acontece? Que não tem mais nada, que não tem folha, que não... Aquela figueira seca que Jesus fala, vem um vento e quebra, e inutiliza a árvore. Agora, se é uma árvore verde, que ela se sujeita ao vendaval quando passa, e ela arca, depois que passa o vento, ela se volta de pé, ela volta à sua posição original, novamente. Assim nós, nesses desafios na nossa jornada, como nessa lição diz, do fogo que nos tempera, onde nós pensamos que há desgraça, que há problemas. Não, são lições dessa escola que nós precisamos aperfeiçoar. Tem um exemplo muito interessante de Emmanuel, que a gente achou muito propício para trazer para a tarde de hoje. Ele diz assim, o que faria, é um livro que diz, ele é psicografado pelo Chico Xavier, o nome do livro é Coragem. Nós temos lido todos os dias, né, no nosso Evangelho, e o Emmanuel, são vários espíritos, e essa lição é de Emmanuel. O Emmanuel diz assim, imagine na jornada terrena, nós, se fôssemos assim, como um pai que fizesse pelo filho tudo que ele achasse de melhor. Então ele pegasse o bebê recém-nascido, de medo dos vírus, dos micróbios, colocasse o seu filho numa estufa, para que ele não respirasse o ar contaminado. Crescendo mais um pouquinho, em vez de conduzi-lo a uma escola comum, ele o fecharia no seu círculo, na sua casa, e traria professores que esse pai achasse adequados para o seu filho. Esse pai, para não chegar notícias ruins para o seu filho, para poder poupá-lo de tudo isso, ele colocaria somente nos canais de TV, de notícia, que fossem notícias boas, positivas, e que não mexesse com a estabilidade emocional desse filho. Muito bem. Um belo dia, esse pai, ele é compulsoriamente obrigado a sair desse lar, pela morte, de alguma forma.
Como fica esse filho? Esse filho, Emmanuel diz, em vez de agradecer ao pai, ele vai se revoltar contra o pai. Porque ele não vai ter forças, ele não cresceu, ele não vai conseguir sobreviver sem o pai. Porque o pai fez tudo por ele e poupou todas as lições da vida. Então ele não conseguiu crescer e ele vai se revoltar contra o pai. E Emmanuel diz, assim Deus faz conosco. Se Deus nos poupar de tudo, nós como filhos não crescemos. Então somos obrigados, estamos aqui para crescer. E os espíritos falam, esse crescimento se dá nessa escola das almas, que é o nosso lar. E é no lar que nós mostramos a nossa verdadeira identidade. O nosso RG, o nosso DNA, tudo no nosso lar. Que nós nos despimos, literalmente nos despimos no nosso lar. Quando nós chegamos em casa cansados, qual é a primeira coisa que a gente faz? Tira o sapato, né? Vamos nos refrescando, tirando a roupa. Então nós nos despimos espiritualmente. Então muitas pessoas doces na convivência, no social, são déspotas dentro do lar. Então o maior cuidado que nós temos que ter é exatamente nessa escola que nós estamos. Que a gente fala, não, aqui eu posso ser quem eu sou. Exatamente, nós somos quem nós somos. Então nós temos que começar pela nossa educação dentro de casa, os espíritos dizem. Dentro do nosso lar. Porque o lar, aqueles que compõem essa família, que estão no lar, a família, através dos tempos, ela tem se modificado. Hoje tem mães que criam filhos sozinhos, casais separados que formaram novamente a família. Não importa. A sociedade passa por transformações através do tempo. Não importa. Mas quando se convive nesse espaço, que é um templo, não importa como seja, formado por quem, como, nem que seja 2, 3 pessoas, conforme for. Esse espaço, cada um faz o papel de um gravetinho. Porque um graveto sozinho, se você torcer, ele quebra. Mas se você juntar esse graveto num feixe, que é a família dentro do lar, aí você não consegue quebrar. Então, a proposta do lar é a cooperação. Nós somos cooperadores, não fiscais. Normalmente nós fazemos o papel inverso, né? Nós fiscalizamos. Não, nós temos que cooperar. Cooperar com aqueles que estão conosco, não fiscalizar. E esse lar que a gente fala não é o espaço físico. Porque eu falo, o meu lar, ele não é só isso, não é só as paredes. O meu lar tem a psicosfera, aquelas companhias que nós elegemos, que nós falamos. Um convidado meu, ele precisa, se eu moro num prédio, ele precisa anunciar na portaria que está chegando. Às vezes não, né? Só anunciar que está chegando, tocar campainha, eu recebo ou não, eu convido ou não para vir na minha casa, abro a porta ou não. Mas será que o espírito é assim? Não, o espírito, nós abrimos as portas através do nosso pensamento, da nossa vibração, da nossa mente. É essas companhias que nós elegemos. Então, esse espaço extrafísico também faz parte do lar e da escola. Porque esses espíritos estão conosco o tempo todo. Ah, você vai no centro, então eu vou te acompanhar para ver como é que você fica. O que você faz. Pensa, os nossos amigos aqui. Nós aqui a gente chega aqui na casa espírita, recebe o passe. O que acontece? Para aqui, acabou? Não, os espíritos nos acompanham. Vão até o nosso lar, veem o nosso procedimento, o que eles podem ou não devem fazer por nós, né? Não fazer o papel daquele pai que superprotege o filho. Somos tutelados numa casa espírita. Então, estão nos acompanhando. Muitas vezes, se nós não permitimos, eles nem conseguem entrar no ambiente. Se aquele ambiente violento, de discussão, de briga, aquele ambiente de rancor, de mágoa, às vezes velado, através de vibração, eles percebem. Então é todo esse espaço que nós temos essa responsabilidade moral diante de Deus. Moral, porque nós estamos recebendo muito. Então somos responsáveis por essa limpeza, não só a limpeza física, como a limpeza moral do nosso lar, através do pensamento. E Jesus, no seu Evangelho, nos recomenda, nos diz, que brilhe a vossa luz. Jesus termina essa lição dizendo, que brilhe a vossa luz.
Dezembro nós acendemos luzes na nossa casa, nas luzes na árvore de Natal, luzes nós colocamos. Então nós devemos começar com essas luzes na nossa alma, né? Em vez de ser uma luz fora, a primeira luz, a luz dentro, que é a proposta dessa escola de almas, iluminar a nossa alma para que ela ilumine aqueles que estão do nosso lado. E que Jesus nos abençoe e que possamos aproveitar a lição dessa nossa escola bendita. Abrimos para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta, uma colocação? Alguém quer falar? Plateia aqui muito participativa, né? Que foi falado da disciplina que começa no próprio pensamento. Mas é difícil ter essa disciplina para ter essa disciplina. Às vezes a gente se pega pensando uma coisa que não deveria, né? E a gente dá aquela parada e pensa, não, e agora? Né? Então, como que a gente faz para controlar essas duas disciplinas? Né? Disciplina para ter a disciplina. Olha, os espíritos propõem uma mudança. Eles falam assim, uma troca. Cada vez que... Não que não venha um pensamento ruim, vem para todo mundo. Se você vê, por exemplo, você está na rua, você vê alguém atravessando a rua, você fala, ai meu Deus, o carro vai atropelar. Primeira coisa. Então você tem que... Eles propõem uma substituição de um pensamento ruim por um bom. Disciplina nesse sentido. Ah, eu estou pensando isso, não. Então eu vou vibrar uma coisa, eu vou vibrar algo positivo, pensar uma coisa boa, substituir o ruim pelo bom, porque o ruim vem mesmo. Nós estamos cercados de espírito de toda ordem, né? De vários padrões. Então é natural que vem para todos nós, em todos os momentos, né? A gente pensando, nós somos assim agredidos diariamente com noticiário, porque hoje a notícia geralmente é uma agressão. Então você liga o noticiário de manhã, você vê a chuva enchente, é o que morreu soterrado, e isso fica num arquivo, nosso arquivo mental, de alguma forma. Então, desse arquivo, de algum momento, você coloca para fora. Né? Esse arquivo ele se exterioriza de alguma forma. Tudo isso que você guarda, ele vem de alguma forma. Mas o que acontece? Quando você percebe que está negativo, você substitui na hora. Não que você não vá mais pensar negativo, você vai pensar. Nós todos pensamos negativo. Mas a proposta é substituir imediatamente, não deixar ele fixar. Porque às vezes a gente pensa e fica, né? É um exercício. Exercício, é. Plano espiritual, pedindo ajuda para tudo isso. Olha, uma outra orientação dos espíritos também é a leitura boa. Deixa sempre à mão um livrinho, esse livrinho com mensagens, tem tantos e tantos, e lê uma frase boa, sempre pela manhã. Uma frase boa e qualquer coisa, e lê. Uma música boa, tem a musicoterapia, uma música em casa é uma coisa... No ambiente, essa limpeza psíquica do ambiente, né? Isso é bom, porque esses espíritos bons, eles já nos mandam essas notícias, né? Essas intuições boas, já suaviza o ambiente, né? Por isso que o Evangelho no Lar propicia essa limpeza, essa harmonização. Então, é de mais importante que façamos com atenção o estudo do Evangelho. Que o Evangelho no Lar não é só a leitura, é um estudo. Porque ali você vai analisar as lições que estão ali compostas, né? E você vai pôr em prática aquilo que você está estudando, está aprendendo. Então, é de mais importante o Evangelho no Lar. Põe a aguinha para fluidificar também. Mas cada um de nós vai fazendo um balanço, nós vamos olhando para trás, a gente vai vendo que cada dia nós vamos melhorando. E a nossa melhora não pode ter aquele estresse da melhora, aquela preocupação. A gente vai melhorando devagar, a proposta é essa mesma, indo devagar, tentando substituir. O André Luiz, do Sinal Verde, ele fala, se nós tratássemos os familiares da mesma forma que recebemos uma visita,
com cortesia, com gentileza, oferece. Você quer água? Quer um cafezinho? Entende? Se nós tratarmos assim, olha, não vai ter desarmonização. Pode ser até que na hora a pessoa não quero nada, mas tudo bem, não quer, não insiste. Matilde, mas também tem o fato de que nós recebemos em nosso lar aqueles espíritos que precisamos nos harmonizar, né? Os desarmônicos, até os... exatamente. Até aqueles que... Os desafetos, né? Até os desafetos, né? Aqueles que são... que exigem mais da nossa participação, né? Agora, só complementando, né? Além do Evangelho segundo o Espiritismo, ou até dos Evangelhos, os 4 Evangelhos canônicos, que traz muito ensinamento, que precisamos conhecer, o Livro dos Espíritos, na primeira parte, do mundo espiritual, e no 4º livro, que é das Esperanças e Consolações. Se nós dermos essas 2 partes do Livro dos Espíritos, nós vamos procurar entender bem como devemos nos comportar diante dessas situações, né? Mas a princípio é bom que façam. Sim, sempre. Porque para ir habilitando a mente a pensar dessa forma. O Evangelho no lar é super importante. Bom, eu acho que o assunto, quando se fala de família, é um tema assim que daria para fazer um seminário, né? Não uma palestra, né? Daria para fazer um seminário. Muito bom, mas é por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina, como eu sempre digo, que não é aquela escada que nos leva à salvação, mas é a luz que aparece sempre no final do túnel que nós estamos, né? Então nós sempre temos que buscar. E é uma doutrina que exige muito da nossa participação diária. Se nós temos que, conforme disse Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, na parte de Esperanças e Consolações, que ele sempre fazia, quando em vida, uma análise antes de dormir, procurando saber o que ele fez ao seu próximo que não gostaria que lhe fosse feito. O que ele deixou de fazer ao seu próximo que gostaria que lhe fosse feito. Quanto mais então no círculo familiar, né? Mas fantástico. Eu sempre agradecendo esses ensinamentos, agradecendo a espiritualidade, que não existe casualidade. Sempre existe uma razão. E nós precisamos dessas palavras, desses ensinamentos que a companheira Leda nos trouxe aqui, nossa querida companheira. Então vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, porque nós falamos dele, dos seus ensinamentos, falamos dos seus exemplos, falamos aqui também dos exemplos que a espiritualidade superior nos traz, sempre baseados nos ensinamentos de Jesus. Mas nós temos que retribuir tudo que recebemos. E nós podemos retribuir em forma de amor, através das vibrações que vamos fazer nesse momento, cerrando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, fazendo com que essas vibrações possam atingir aqueles lugares que nós iremos pensar nesse momento. Vamos direcionar essas vibrações, em primeiro lugar, para aqueles lares em desarmonia, para que Jesus, os amigos da espiritualidade, possam levar essas nossas vibrações amorosas até esses lares, trazendo a confiança, o amparo, o entendimento. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que se acham em desalento nesse momento. Um momento tão importante que é um mês festivo, essas pessoas que se encontram desesperançadas, que não encontram a verdadeira razão dessa sua permanência no planeta Terra, encarnados. Vamos vibrar por eles, para que eles possam receber esse nosso amor, essa nossa vibração de tranquilidade e paz. Vamos vibrar pelos templos que levam a mensagem de Jesus a todos aqui encarnados. Independente das religiões, religião é um rótulo, o que importa é o nosso comportamento, é a nossa transformação.
Por isso nós estamos procurando nos transformar e doar amor, doar muita tranquilidade e paz, para que esses templos possam levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que procuram. E finalmente, queridos companheiros, vamos vibrar por essa casa que nos acolhe, pela casa do caminho, que já foi planejada na espiritualidade há tanto tempo, para que nela pudéssemos nos reunir sobre um único teto, para falar, estudar e procurar entender o Evangelho de Jesus. E assim, queridos companheiros, agradecidos que somos a Deus, agradecidos que somos a Jesus, nosso Mestre maior, essa fonte inesgotável de exemplos e de ensinamentos e de amor, agradecidos que somos aos mentores espirituais que nos apoiam, que nos amparam, que nos inspiram nessa casa, e agradecidos que somos a toda essa pleia de espíritos que compartilham conosco a nossa reunião. Nós vamos simplesmente, do fundo do coração, dizendo a todos eles: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. E graças a Deus por aqui estarmos. Que assim seja. E agora nós vamos partir para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes, e vocês ficarão em companhia da nossa querida Aparecida.